Prepara aí a tua Bíblia, que nós vamos ouvir o recado de Papai Deus. Bom dia, paz do Senhor, graça e paz, saúde, vida longa, anjos com a igreja, em nome do Papai Deus. Isso, vamos aí preparar a palavra. Glórias a Deus. Pega aí a sua Bíblia, na Bíblia, nova versão, tá, irmão? Glórias a Deus. Nós estamos falando sobre o desígnio de Deus. É a terceira mensagem, né? Não é a segunda, não. Quinta foi a primeira. Segunda? É assim, a segunda. Quinta foi a primeira, é isso, a segunda mensagem, tá certo. Logo mais, se Deus nos permitir, é a terceira mensagem. Pegue aí a palavra de Deus. Estou usando o escrito de Lucas. O nosso irmão Lucas, o companheiro do apóstolo Paulo, o médico que cuidou da saúde de Paulo, ajudou bastante. Ele, mais do que ninguém, sabia o que ele poderia escrever, porque ele esteve junto do apóstolo Paulo. Então ele não ouviu alguém dizer, ele viu as coisas acontecerem, e ele relatou tanto no livro de Lucas e quanto no livro de Atos. O livro de Atos foi escrito para um irmão chamado Teófilo. E ele escreve em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, o versículo, vamos ler dois versículos, versículo 20 e o versículo 27. Atos 20, versículo 20 e depois o versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas casas. 27. Pois não deixei de lhe anunciar todo o plano de Deus. Agora você põe lá na Almeida, por favor. Atos 20, 20 e o versículo 27. Jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e devo-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Vamos orar ao Senhor? Pode curvar sua cabeça. Senhor Jesus, este é um momento mais importante, porque é um momento de ouvirmos, que tudo é despertado por ouvir, e dependendo do que iremos ouvir, pode nos levantar, como também pode nos abater, porque as palavras, elas têm muito poder. Meu Deus, que saia de minha boca somente as tuas palavras,
a minha mente humana, minha sabedoria terrena, meu conhecimento humano, seja agora colocado de lado, que não haja espaço para a minha carne falar. Meu Deus, usa-me, Senhor. Usa também, Senhor, os ouvidos daqueles que vão ouvir, porque se o Senhor não tocar os ouvidos, será vã a pregação. Há uma manifestação gloriosa que só depende de Ti, Senhor. Só depende do Teu poder. Abençoamos esse lugar. Abençoamos os ouvintes das rádios, aplicativos, Facebook, o YouTube. Aonde estiver alguém ouvindo, vendo pela manhã, tarde, à noite, madrugada, não importa, Senhor. O importante é que o Teu poder está chegando, poder de salvar, de transformar. Eu oro no nome de Jesus, e a Igreja Santa, que recebe a provisão de Deus, que ama a Deus sobre todas as coisas, digam todos amém. Amém. Glórias a Deus. Quantos amam ao Senhor? Amém. Obrigado, santos irmãos. O desígnio de Deus. O desígnio de Deus. Quando eu estava examinando para falar sobre o desígnio de Deus, eu pensei em várias mensagens, que você pode pensar na salvação eterna, na falsidade do livre-arbítrio, você pode pensar nas sementes, você pode pensar dessas mensagens todas que nós já estudamos desde 2007, né? Quem já está acompanhando desde 2007 sabe que foram muitas aulas que foram dadas pelo Espírito aqui nesta casa. Eu estava pensando, o que é o desígnio? Porque na nossa mente, quando nós pensamos em desígnio de Deus, nós imaginamos várias coisas. Mas só que Paulo diz no singular, né? Porque jamais deixei de vos anunciar o desígnio de Deus. Falei, qual é o desígnio de Deus? O que é o desígnio de Deus? Dicionário e também sinônimos. Deus não tem planos, Deus tem um plano. O que quem tem vários planos somos nós. Nós temos, o problema nosso é esse, vários planos. Tem gente que pensa assim, eu tenho que ter a opção A e tem que ter a opção B. Quem já falou isso? E tem uns que falam que tem que ter a opção C. Eu te digo, quem tem opção A e tem opção B e C, eu vou te dizer, a opção A já entra fracassada. Porque se você entra tendo outras opções, você não vai se integrar, se envolver totalmente na opção A, porque você tem a opção B. Mas quando alguém não tem opção nenhuma, é só aquela. Então quando você pensa no plano, no desígnio, Deus não tem vários planos. Deus não vai consertando os seus planos. O homem estragou os planos, eu vou ter que consertar. Não, Deus tem um plano. Deus tem o desígnio. E qual é esse desígnio? Que quando você trata desse desígnio, você engloba dentro dele todas as coisas que Deus tem feito na tua vida. Todas as provisões, todas as mensagens que você conhece hoje, não são desígnios,
que é? O que é desígnio? Destino, determinação, finalidade, vontade, sonho de Deus. Quando você está falando de coisa de Deus, você está falando sonho de Deus. Quando Deus coloca um sonho, você vê, ele colocou um sonho em José, quem sabe disso? Não é aquele sonho que você sonha e tal, aí você fica apavorado com o sonho. Tem gente que tem um negócio com o sonho, né? Acha que todo sonho é uma premonição. Deus diz: se você tem um sonho, conte como se fosse um sonho. Não conte como se fosse uma realidade. O que é um sonho real? É o sonho que Deus põe em você. Então Deus colocou um sonho em José. Ele sonhou, viu coisas, parecia coisas impossíveis, mas era o sonho que Deus colocou no coração dele. E o sonho que Deus coloca, Ele faz acontecer. Ninguém pode o diabo, o demônio, o inferno, o vizinho, o capeta, parente, pode mãe, pai, filho, irmão, tia, avó, pode qualquer um. Você sabe que na vida de José foi assim. A família, os irmãos, todo mundo se investiu contra o sonho de Deus no coração de José. Então eu estou falando de desígnio. O que é o desígnio de Deus? O que é o desígnio de Deus? Porque Paulo disse assim, Lucas escreveu o que ele ouviu do apóstolo Paulo, né? Não deixei de lhe anunciar, Paulo falou, eu nunca deixei de fazer saber. Anunciar, falou, nunca deixei de proclamar. Então, tudo que eu disse a vocês, aqui ele está falando para a igreja de Éfeso, aqui ele está falando para os presbíteros, põe ali, irmão, no versículo 17, olha aqui, em Mileto, Paulo mandou chamar quem? Os presbíteros, aqui é os pastores, os bispos da igreja de Éfeso, para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse, vocês sabem como foi que eu passei todo o tempo que tivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda humildade, com lágrimas, e isso apesar dos tempos difíceis que tive por causa dos judeus que se ajuntaram contra mim. Então Paulo eles chamam um grupo de irmãos, são os responsáveis pela igreja. Ali ele não estava tratando com membros comuns, ele estava tratando com os líderes que iria ficar à frente da igreja de Jesus Cristo. Então diz que ele junta os presbíteros lá em Mileto, Éfeso, na cidade de Éfeso, e ele começa a conversar com eles sobre o perigo futuro, sobre algo que viria a acontecer depois da partida do apóstolo Paulo. Depois que ele fosse para outro lugar, você sabe que ele foi para outro lugar. O versículo 36 e o 36 ao 38, diz assim, quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então, todos choraram muito e abraçaram e beijaram a Paulo. Estavam tristes, especialmente porque ele tinha dito que nunca mais iam vê-lo. Então, eles acompanharam até o navio, e nós nos despedimos deles e fomos embora, navegando diretamente. Então, Paulo se despediu daqueles irmãos, porque ele não voltaria mais ali. Mas ele não queria deixar uma igreja abandonada, ele estava avisando o perigo futuro. O perigo futuro. Você sabe que Paulo diz que ele tinha um zelo, nós estudamos sobre o zelo que o apóstolo Paulo tinha lá em Coríntio, né? Tem um zelo de Deus, como o zelo de Deus, eu quero apresentar vocês como uma virgem pura. Então Paulo, no versículo de número
23, Atos 20, 23. Sei somente que em toda a cidade que o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não vou dar valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta. Qual é a missão? Anunciar boas notícias da graça de Deus. E eu tenho estado entre vocês anunciando o reino de Deus. Agora eu sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza eu afirmo hoje que, se algum de vocês se perder, eu não sou responsável. Então Paulo, ele falou, eu nunca deixei de anunciar as verdades de Deus para vocês. Agora, se vocês forem acreditar em besteiras, se vocês ficarem acreditando em correntes, em canelinha de fogo, em profetinhas, em visagem, em substituição da pregação por músicas, se vocês ficarem acreditando que é pela lei, que tem que passar pela lei, irmãos, quem passou pela lei e cumpriu a lei foi Jesus. Nós estamos na graça de Deus. Jesus cumpriu a lei, a qual ninguém pôde cumprir. Não brinque com a lei, que você cai no meio da estrada. Toda vez que eu tento, porque na lei as pessoas tentam se converter. Toda vez que eu tento me converter, eu, Pedro Inácio, cada vez que eu tento me converter, mais eu me afasto de Deus. Porque eu não consigo ter em mim nada que me faça chegar a Deus. É pela graça de Deus. Então não vem com esse negócio de lei. Aqui não tem espaço para lei. Aqui a única lei que tem espaço aqui é a lei do amor, que é a lei de Cristo, que temos que amar uns aos outros como Cristo nos amou. Essa é a lei que nós temos que cumprir aqui. Lei de Moisés é um jornal velho, que já passou. Nós temos aí pão fresco, sangue vivo. Nós não temos sangue podre de animais, nós temos sangue vivo, sangue de Jesus. O sangue de Jesus ainda está vivo, correndo na nossa vida, irmão. Aplauda o Senhor. Toda a glória é para o Senhor. Então Paulo disse, olha, se algum de vocês se perder, porque você está numa caminhada, de vez em quando a gente está andando, assim, tem uma rua assim, que parece com a rua que já passamos, e a gente olha ali, tem uma outra rua, mas você fica, qual é a rua? É essa que eu entro? É aquela? É aquela? É aquela? É aquela? Então vai se apresentar várias ruas para você entrar. Eu digo como Paulo está dizendo aqui, se algum de vocês se perderem, como já se perderam alguns que estavam conosco, se perderam. Tem gente delirando, irmão, tem gente tomando cachaça, tem gente voltou a fumar maconha, aqueles olhão empapuçado e filosofando. Então eu fico pensando, eu sou culpado disso? Paulo falou, eu não sou culpado. Por isso que ele diz, durante 3 anos, bota ali, irmão, 31, depois a gente volta para o 26. Porque, portanto, fiquem vigiando, lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, o que eu faço nesse Rio de Janeiro, nessa Baixada Fluminense? De dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite, fazendo o quê? Pedindo dinheiro? Quem escuta o programa na rádio? Quem escuta? Você escuta eu pedir dinheiro lá na rádio? Você escuta? Você escuta eu vendendo alguma coisa? Você escuta? Portanto, fiquem vigiando, lembrem que durante 3 anos, dia e de noite, eu, chorando, não parei de ensinar a cada um de vocês. Agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, porque ele sabia que ele ia embora e aquele povo ia ficar com quem tomando conta dele? Os presbíteros.
O que é o desígnio de Deus? Bota no 27, irmão. Pois não deixei de anunciar todo o plano de Deus. 27, mas bota agora na Almeida, irmão. Esse aqui, Almeida. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo está dizendo de algo que tem um começo, tem um meio e tem um fim, que não vai ser alterado. E eu vou te mostrar o que ele está querendo dizer. Você vai comigo em Romanos. Você sabe que você tem no teu corpo, eu tenho no meu corpo, algo chamado espinha dorsal. Quem sabe? Ela é a base que te sustenta. Eu vou te falar da base da igreja. Essa é a base da igreja. Romanos 8, versículo 29 e versículo 30. Almeida. Portanto, fica ligado nisto aqui, irmão. Fica ligado nisto aqui. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. A palavra primogênito quer dizer primeiro, entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Pastor, mas eu já leio isso aí 1000 vezes, já sei de qual, eu repito isso aí pela estrada da vida, há anos. Depois que eu ouvi isto, eu repito isto de trás para frente, de frente para trás. Talvez você até repita e não sabe. Por favor, vamos sentar todo mundo, por favor. Talvez nós repetimos esses versículos, essas palavras, essas 4 palavras. A primeira, predestinou. Isto é odiado, essa palavra aqui é odiado por essas igrejas. Qual igreja? As igrejas que vivem de comércio, as igrejas que vivem de enganar as pessoas. Porque quando alguém conhece isso aqui, duvido que o engano consegue penetrar a mente dessa pessoa. Duvido que alguém que recebeu o desígnio, isso aqui é o desígnio de Deus. Esse é o desígnio de Deus. Primeiro ele diz, aos que de antemão, para trás, irmão, para trás, aqui. Portanto, aos que de antemão, de modo antecipado, de uma maneira prévia, antecipadamente. Então diz que aos que Deus conheceu. Então Deus tem um grupo de pessoas. Existem 2 grupos: os que ele conheceu e predestinou, chamou, justificou e glorificou. Como tem um grupo que Deus separou para perdição. Isto é um absurdo. Deus morreu por todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Cadê? Deus é fraco ou ele é forte, irmão? Se ele amasse o mundo todo, você acha que alguém é tão poderoso para resistir a Deus? Então você vê milhares de pessoas se perdendo. Não é porque elas estão se perdendo, elas já foram
proposta para isso. Isto é desígnio de Deus. Isto é o plano de Deus. Isto é o propósito de Deus. Mas aí Deus não seria amor? Claro que Deus é amor. Quando Deus faz justiça, Ele faz justiça em cima do amor. Ó, alguém mata, vai para cadeia. Alguém, vamos matar não, vai botar mão não. Alguém rouba, vai para cadeia, tem que ir, porque roubou, tem que ser preso. Só que no Brasil não, né? No Brasil quem rouba fica solto, quem não rouba tem que se esconder dentro de casa. Esse é o nosso país. Então a pessoa rouba. Ah, eu vou chorar aqui, pô, meu Deus, eu roubei, mas me arrependi. Cara, Deus te perdoou. Mas você vai para a cadeia. Então é um propósito, é um desígnio, é a vontade, a determinação, é projeto, é vontade de Deus, é um intento, é a intenção de Deus. Então o que ele diz, aos que de antemão, antecipadamente, você vê aquela passagem, acho que é em Mateus 7, põe aí, irmão, Mateus 7, Mateus 7, versículo 22 e 23, 21, 22 e 23, 21, 22 e 23, nem todos que me diz Senhor, Senhor, o que acontece? Desculpa que eu vou falar, nem todos que estão aqui dizendo Senhor, Senhor, pode não entrar onde? Pastor, como é que eu sei que eu vou estar no reino do céu? A Bíblia diz que o Espírito de Cristo testifica com o meu espírito que eu sou de Cristo. E quem é de Cristo faz o quê? Se aparta da iniquidade. Então, o sintoma é esse. Quem é de Cristo? Foge da iniquidade. Então, quando ele diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade da sua carne, de Papai Deus que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, o que vai dizer? Senhor, Senhor, porventura não temos nós feito o quê? As igrejas estão cheias dessa gente, né? Aquelas irmãzinhas, né? Tadinhas. Aprendeu com outras birutas, tem os irmãozinhos também, biruta também, aprendeu com outros birutas e ficam mentindo, né? Fingindo que são profetas de Deus, profetizado, e eles dizem que é no nome de quem? De Jesus. Passa. E em teu nome fizemos o quê? Tiramos o quê? O que a igreja mais faz nessa terra? Fica catando o quê? Tem igreja que não consegue ter um culto assim para Deus. O culto é para Deus. Tem igreja que tem o culto para o diabo, para os demônios. Nunca vi igreja para baixar tanto demônio. Tem igrejas que baixam mais demônio do que no lugar lá onde eles são convidados a chegar. Quem sabe disso? Então ele está falando, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Então fala, tirou demônio, fez milagre. Tudo isto é feito. Olha o homem de Deus, ele fez milagre. Olha, ele tira demônio. Homem de Deus não é porque tira demônio e faz milagre. Homem de Deus, ele é cheio do Espírito de Deus. Ele é cheio. Ele é cheio do fruto do Espírito. Você quer conhecer um homem de Deus? Um homem e uma mulher de Deus, ele é cheio do fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança. Isto que é homem de Deus, não é tirar demônio, não é curar. Jesus não está colocando um homem de Deus que cura, que faz milagre. Ele está falando outra coisa. Aqui olha o que ele vai dizer para essa gente aqui. Pode passar, irmão. Então lhes direi explicitamente. Quando? Nunca vos conheci. Agora você volta para lá, para Romanos 8, 29.
Olha o que diz aí, Romanos 8, 29. Olha só o que está escrito ali. Portanto, aqui ele diz assim, eu curei, eu fiz isso, fiz aquilo, mas Jesus falou o que para ele? Eu não? Mas eu fiz isso, eu sou teu parceiro, eu usei o seu nome. Aí Jesus fala assim, eu nunca? Então não é por fazer milagre, não é por profetizar, que é de Deus. Tem gente que gosta dessa besteira. Tem gente que odeia isso aqui, sentar, ficar 40 minutos sentado, ouvindo, dá uma coceira, olha para o pé, olha para o sapato, olha para o vento, olha para o relógio, e fica agoniado, porque quer escutar, eis que falo, eis que digo. Eu te digo aqui o que Deus diz para você, irmão. Preciso enrolar a língua para te dizer alguma coisa? Não, eu só ler o que está escrito aqui não é o suficiente para você? Eu sempre digo nesta comunidade aqui, se a Bíblia não é suficiente para você, aqui não é teu lugar. Mas se a Bíblia é o teu remédio, é o teu calmante, é a tua paz, é o que te alimenta, é o que te sustenta, que te dá vida, aqui é teu lugar. Ah, mas eu preciso de um profeta, eu preciso que fale, sabe, que adivinhe o meu futuro. Vai lá, bruxa, vai lá, irmãzinha gordinha que tem ali na esquina ali, não tem lá? Tem uma gordinha lá, que ela fica lá, parece até uma baiana vendendo acarajé. Aí vai lá, vamos lá, é crente, tá ainda lá, irmão, lá mudou? Foi arrebatada, né? Fica lá em Nilópolis, lá, parece uma baiana vendendo acarajé. Lê a mão, vem ler a mão, vem ler a mão, nem lê a mão, não. A pessoa vai lá, ela baixa um bagulho nela lá, e o povo vai lá atrás de bruxa. Sabe por quê? Porque o evangelho é que muda a vida, e muita gente quer viver dentro da igreja com uma vida de ímpio. Não pode. Ou você é luz, ou você é treva. E Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Eu sou luz. Não, portanto, aos que de antemão conheceu. Então, a Bíblia diz que Jesus me conheceu quando? De modo antecipado. Quando que ele me conheceu? Porque eu, Pedro Inácio, nasci há 61 anos atrás. Esse ano faz 62 anos atrás. Antes de eu nascer em carne, ele já me conhecia. Paulo falou isto, né? Paulo não falou isto? Deixa eu ver aqui, Paulo falou isso? Aqui. Gálatas 1, 15. Gálatas 1, 15. Quando, porém, ao que me separou, quando? Antes de eu nascer. Quem que já catou feijão? Antigamente tinha mais pedra, né? Agora não tem mais pedra, mas só tem feijão duro, né? Antigamente tinha as pedras no feijão. Quem lembra disso? Eu perdi um dente por causa de uma pedra de um feijão. Esse aqui que é implantado. Fui comer um feijão, comi a pedra, que rachou meu dente. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Então, Deus fez o quê? Antes de você nascer. Fez o que com você? Para que Ele te separou? Para ser ovelha ou para ser cabrito? Olha a responsabilidade que nós temos para com aquele que nos separou. Você acha que Ele me separou para ser ovelha e eu vou ser cabrito? Cabrito, eu vivia como cabrito, mas eu tinha atitude de cabrito. Você tinha atitude de cabrito. Quem tinha atitude de cabrito? Quando nós fazíamos as coisas na carne, é coisa de cabrito. Então diz que, quando porém o que me separou antes de eu nascer, e me chamou, olha aqui, olha o chamado, e me chamou, Ele chamou, Ele me chamou, Ele separa
e ele faz o quê? Chama. Aonde você estava? Na droga, no álcool, na macumba, no espiritismo, no budismo, sabe, no ateísmo, no testemunho de Jeová. Você estava aí, perdido da vida, ateu, sem religião, acreditando nas estrelas, no vento, nas nuvens. Mas ele tinha te separado e ele foi lá e te... Estou falando do desígnio de Deus. Então, de modo antecipado. Então, Deus não faz as coisas agora. Deus, faça isso. Ele já fez, A tua perseverança no crer que Ele já fez, é que faz existir aquilo que Ele já fez. Eu creio. Deus vai cumprir a sua palavra em minha vida. Aquilo que saiu de Deus para a minha vida vai se cumprir. E Deus falou com você que tem algo para a tua vida, e Ele vai cumprir isto na sua vida. Diga amém, igreja. Então ele vai dizendo, separou, põe lá em Romanos, irmão. Romanos. Eu estou falando do desígnio. O desígnio. Então diz assim, Romanos 8, 29. Portanto, aos que de antemão conheceu portanto, aos que de antemão conheceu, esse que ele conheceu, ele fez o quê? Predestinou. Destino antecipado. Ele não está dizendo, essa palavra predestinação não quer dizer, Deus me predestinou para ser rico. Não existe isso. Não existe isso. Deus me predestinou para casar com não sei quem. Não existe isso. Deus me predestinou. Poderia ser outra mulher com o mesmo perfil da tua mulher. Poderia, mas teve o encontro e Deus confirmou o encontro. Então diz que essa palavra predestinou, ela é uma palavra grega. Ela é uma palavra porque o Novo Testamento ele foi traduzido para o grego, né, escrito no grego. E quer dizer proorizo, que quer dizer determinar antecipadamente. Então Deus determinou tudo que nós estamos vivendo sobre a eleição, escolha de Deus. Antes, não é agora. Deus não te escolheu hoje. Deus só vai olhar para mim quando eu for bonzinho. Você nunca vai ser bonzinho. Já viu aquele desenho que o cara dizia assim, eu sou um menino muito mau? Quem lembra? É você e eu. Não tem nenhuma bondade em nosso coração. A gente escolhe, desde o momento que a gente escolhe pessoa para ajudar, quer dizer que a gente não tem bondade nenhuma no coração. A gente somos maus. Jesus falou, vocês são maus, mas vocês sabem dar boas coisas. Vocês são maus. Ele não falou que vocês são bons, não. Ele falou, vocês são maus. Ele sabia que nós somos maus. Você não é mau? Então não vem orar e dizer, eu sou bonzinho, porque está acontecendo isso comigo. Você não é nada de bonzinho. Você é mau. Você é mau. É uma menina mau, você é um menino mau e eu também sou. Então você não recebe a resposta de Deus porque você é bom. Você não recebe. Eu vou participar da ceia porque eu me analisei e estou perfeito. Não. Você vai participar da ceia e você se analisou e falou, eu sou uma porcaria. Eu cometi um monte de coisa errada essa semana e venho cometendo muitas. E venho repetindo meus erros. Mas a graça de Deus... Eu vou participar por causa da graça de Deus. Eu não vou participar porque eu deixei de fazer isso ou aquilo, que eu tenho lutado para deixar de fazer. Mas às vezes eu erro. Paulo falou, eu quero fazer, não faço. O que eu não quero, eu faço. Então nós não temos méritos para sentar na mesa com o Senhor. Nós não temos mérito, ninguém tem mérito, nem pastor, nem mulher de pastor, ninguém tem mérito. Mas eu conheço a Bíblia, é bom que conheça mesmo. Para saber que você não tem mérito nenhum. É pela graça de Deus. Diga, é pela graça de Deus. Somente pela graça. Então diz que
essa palavra pro-orizo, determinar antecipadamente, que quer dizer predestinação, que quer dizer destinar de antemão, previamente decidido. Então Deus decidiu quando? Quando Ele criou o nosso espírito. Todos os espíritos foram criados por Deus. Não existe outra fonte criadora. Deus é o único criador. Tem nada, o diabo criou, o diabo é o pai da mentira. A única coisa que ele produziu aqui na terra foi a mentira. E tem muita gente agarrada com isso, dentro das igrejas, essa coisa chamada mentira. Olha lá, Atos 4, 28. Atos 4. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Olha a ação de Deus. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então Deus, antes, o que acontece hoje já foi determinado aqui. Não acontece hoje porque eu fiz alguma coisa para acontecer hoje. Ele é salvo porque a mãezinha dele. Olha, ele é salvo porque a vovozinha dele. Não, ele é salvo porque predeterminado lá atrás. E Deus, aquele que ele predestinou, ele faz o quê? Chamou. Você pode dar glória a Deus, irmão? Então, olha mais ali. Efésios capítulo 1, 5 e 11. Nos predestinou para Ele. Nos predestinou para quem? Como pode que alguém diz que é um predestinado e na sexta-feira ir bater cabeça na Umbanda, na Quimbanda, na Quirombanda? Como que alguém que é um predestinado pode ir num culto onde invoca demônio e a pessoa cai com o demônio e entra demônio e depois entra o Espírito Santo, quarta-feira busca o Espírito Santo e sexta-feira tira o demônio? Eu não entendo isso, irmão. Eu não entendo uma igreja que da mesma pessoa põe o Espírito de Deus, depois o Espírito do demônio está dentro dela. Não pode. Ou você é de Deus e você venceu tudo, ou você é do mal. Então ele diz, olha, e nos predestinou para Ele. Ele me predestinou, porque Ele me conheceu. Ele me predestinou para quem? Quem é que é o meu dono? Quem é o teu dono? Quem é que vai te tocar? Quem vai te tocar? Ninguém, só Cristo. Não, mas fizeram uma... Olha, os crentes estão assim. Olha, minha vida está assim, porque fizeram uma macumba. Olha, moça, é muito macumbeira. E fez macumba. Isso é conversa de preguiçoso. Isso é conversa de gente frouxa, covarde. Isso não é conversa de gente de Deus. Se Ele te predestinou para Ele, quem é que vai tocar em você? Como é que vai tocar uma macumba? Já cansado de fazer macumba. Se macumba fosse boa, não era macumba, era boa cumba. Quantos a gente já fizeram aí, né? A irmãzinha cheia de medo, falei, irmã, velho, esse seu nome está aqui. Então pode pegar, é comigo mesmo, pode pegar. Não é o teu nome? Pode mexer. Cara, o demônio não me tocava quando eu não conhecia Deus. Eu já disse, né? Fizeram um trabalho de macumba com a minha roupa e o demônio não baixou lá no espiritismo lá. Não, manda essa roupa, tira essa. Até a roupa, eu nem conhecia Deus. Uma vez minha mãe me levou num centro de mesa, tudo a mesma coisa, centro de mesa. Aí eu, com cachimbo, né? Oh, meu filho. Aí olhou para mim assim e falou, eu garoto, você fica, mas esse menino vai embora. A minha presença era nem... Sabe por que é isso, irmão? É lá atrás que começa, é a origem, irmão. Se Ele te fez para uma coisa,
É isso que você vai ser. Cada semente tem uma árvore. Você é uma árvore boa. A tua semente que foi feita por Deus, que é você. Você é uma semente. Eu sou uma semente. Nós estamos brotando. Nós estamos ainda em fase. Ninguém nem está vendo nada na nossa vida. A gente está só crescendo para baixo. Quando você começar a crescer para cima, as pessoas vão ver. Não viram ainda? Porque você está crescendo internamente. Deus está preparando você dentro, na mente, te capacitando, falando, eu sou um eleito, ninguém me toca, eu sou invencível, Deus está comigo, o mal não me toca, o Senhor me chamou, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque Ele me predestinou para Ele. Você acredita? Eu vou convidar você para você voltar logo mais. Volta logo mais. Vai ficar com essa parte? Logo mais você volta para a gente concluir aí, em nome do Senhor. Dá-lhe um aplauso ao Senhor Jesus Cristo, tá?